Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão conosco aqui hoje. É uma alegria enorme dizer que este webinar, de todos os que fizemos até agora, foi o que teve o número recorde de inscrições até aqui. O assunto é da maior relevância, acredito que mais de 90% dos nossos clientes se deparam com a utilização de compensações administrativas, né, de perder-compras, de modo que a atualização desses valores é absolutamente natural e necessária para que o encontro de contas seja o correto, né? Por isso mesmo é que a adesão a esse encontro de hoje certamente foi um dos maiores até aqui. Bom, dito isso, feita essa brevíssima introdução, eu queria destacar um ponto que eu acho importante para a gente evoluir bem nos trabalhos. O nosso chat está aberto e as perguntas são livres. Fiquem absolutamente à vontade para mandar seus questionamentos. A gente vai, na medida do possível, no final do webinar, responder as perguntas que estão ao nosso alcance, né? E também, obviamente, respeitado o tempo de todos vocês. E então, mandem que, ao final, a gente vai responder algumas perguntas aí e dúvidas de vocês. A gente vai contar hoje com o Thiago Marques, que é o nosso sócio da consultoria tributária. O Thiago é mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, LLM em Direito Tributário pela Universidade de Viena, e contaremos também com a Mariana Faleiro, que é formada pela PUC Minas e tem também LLM em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos, então, dar início efetivo à nossa apresentação, e hoje nós vamos falar basicamente sobre o seguinte: a solução de consulta COSIT número 24 de 2022, né? Que trata basicamente sobre a correção do indébito tributário, né? Como é que os créditos tributários em que o contribuinte pode utilizar para fins de compensação devem ser atualizados. Essa consulta foi uma consulta que partiu basicamente de 3 perguntas, e são perguntas que a gente vai procurar responder ao longo da apresentação, sem prejuízo, como disse, e reitero novamente, das perguntas que vocês poderão fazer pelo chat. Fiquem absolutamente à vontade para isso, as receberemos com a maior alegria. Então, quais são as perguntas? Assim, primeiro, qual é a proporção do crédito tributário principal e de juros que deverá ser utilizada na compensação dos débitos, né? Na medida em que você tem um crédito tributário, aproveita na primeira compensação e você tem um saldo remanescente desse crédito, você tem que saber como atualizá-lo para as próximas compensações. Uma outra dúvida que surgiu foi a respeito do critério de utilização do 1% do mês da compensação, né? Como é que isso é feito? Se incide sobre o que esse 1%? E, por fim, uma dúvida que também surgiu por ocasião da solução de consulta foi a respeito da necessidade ou não de se proceder a uma eventual retificação das DECOMPs que já foram transmitidos no passado, mas que eventualmente não estejam de acordo com os critérios que a Receita Federal estabeleceu a partir da solução de consulta. Portanto, a mim coube o papel de fazer essa breve introdução para vocês e reiterar que estamos absolutamente abertos a receber as perguntas, e aí, ao longo da apresentação, o Thiago e a Mariana tentarão solucionar ou tentarão expor a vocês as respostas a esses questionamentos, né? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e passo a palavra aí ao meu colega Thiago Marques. Muito obrigado, Gil. Obrigadão pela introdução. Bom, pessoal, acho que aqui a gente precisa, antes de qualquer coisa, fazer um ajuste de expectativa, né? É muito importante que a gente tenha claro aqui, vamos dizer assim, as limitações do que a gente pode fazer. Porque quando a gente fala, o que é isso aqui? O que é esse webinar, no final das contas?
São advogados tentando explicar fórmulas matemáticas criadas pela Receita Federal para, então, alcançar o que seria a forma correta de correção dos indébitos tributários nas compensações feitas via DECOM. Claro que foi isso o objeto aí da solução de consulta 24 que o Giuseppe introduziu. Tem uma resposta que a Receita deu a esses três questionamentos aí por parte de uma empresa contribuinte. Basicamente, ao responder esse questionamento, o que a COSIT fez? Primeiro, ela indicou a base normativa em que ela se basearia para fazer essa resposta. O principal dispositivo que orientou a resposta foi o artigo 167 do CTN, que, começando pelo parágrafo único, ele diz que a restituição vence juros não capitalizáveis. O que quer dizer isso na prática? Que quando você vai corrigir os valores dos indébitos, você não pode aplicar juros sobre juros. E, além disso, o caput do 167, ele diz que a restituição ela observará a restituição do principal na mesma proporção dos juros. Basicamente, é isso o que o código 167 do CPM diz, e esse foi aí, vamos dizer, a pedra de toque da Receita Federal, da COSIT, na resposta à solução de consulta número 24. Além disso, tem ali também a previsão da Lei 9250, que trata do acréscimo da Selic, da correção pela Selic mais 1% no mês da compensação. Tem também a Lei 9532, que traz ali o termo inicial do cálculo dos juros. E a IN da Receita Federal, a 2055, de 2021, substituiu a 1717, que traz ali no artigo 69, parágrafo 2º, que a utilização do crédito dos juros ela se dará na mesma proporção. Veja que o parágrafo 2º do artigo 69 ele tem uma correlação direta aqui com o artigo 167 do CPM, e esse parágrafo 2º do artigo 69 da IN, como nós veremos, ele é reiteradamente mencionado pela COSIT ao longo da solução de consulta. Pois bem, partindo dessa base normativa, a Receita Federal fixou algumas premissas na resposta à consulta. A primeira delas, enfim, é a mais óbvia, talvez, ela tem lastro lá no parágrafo único do artigo 167, que basicamente veda a capitalização dos juros, ou seja, veda juros compostos, basicamente o que diz a solução de consulta, não chega a ser muita novidade. Basicamente, você tem que observar juros simples na correção dos seus indébitos tributários. Essa é a primeira, vamos dizer assim, premissa forte da Receita Federal. E aí a gente avança para a segunda premissa, que é aí, vamos dizer, o ponto controverso, que é o que quer dizer na mesma proporção que é mencionado pelo CPM e é reproduzido também pela IN da Receita Federal. E aí é que começa a coisa a complicar, porque a Receita Federal ela cria, então, um conceito do fator de proporcionalidade. Ela diz que na mesma proporção, ele deve observar um fator de proporcionalidade que iguala o valor consumido em cada compensação frente ao valor atualizado naquela data. Essa proporção vai ser equivalente ao consumo do principal que há disponível naquela data, também dos juros disponíveis naquela data. Então, o fator de proporcionalidade, ele nada mais é do que uma razão entre o valor do crédito atualizado naquela compensação em face daquilo que foi utilizado. Eu vou estressar um pouquinho essa questão do fator de proporcionalidade, porque é realmente importante e honestamente, nós temos falado com muitos clientes até aqui, e até hoje nós não encontramos nenhum cliente, nenhuma empresa que tenha utilizado o fator de proporcionalidade nos moldes como a Receita Federal sugeriu agora.
Basicamente, como eu acabei de mostrar ali no item, você tem ali uma proporção entre o débito compensado e o crédito atualizado, obviamente atualizado na data de compensação. Então, o fator de proporcionalidade, ele nada mais é do que a proporção entre o débito que foi compensado, ou seja, literalmente o valor que está informado na DECOMP, que está sendo utilizado para a compensação, e sobre o crédito disponível atualizado, ou seja, não é o crédito histórico, não é o crédito na habilitação, é o crédito atualizado na data da DECOMP. Então, aqui, esse é um ponto muito importante, porque a grande maioria dos clientes, e até, enfim, seguindo orientações de auditorias nesse sentido, o que eles faziam até então? Eles olhavam para a data de habilitação, olhavam para o valor que foi habilitado, vamos supor ali que no valor habilitado de um total de 100, 60 fosse principal, 40 fosse juros. Eles consideravam essa proporção, 60 a 40, e iam, ao longo de toda a vida, de todas as compensações, considerar que estaria ocorrendo um consumo de 60 de principal e 40 de juros. E, a partir daí, eles continuariam corrigindo apenas o valor do principal. A Receita Federal veio e falou, não é isso. E aí, o que mais? O que a Receita Federal falou aqui em relação ao fator de proporcionalidade? Você tem que olhar para cada compensação. Você não vai olhar para a habilitação, você vai olhar para cada compensação. Em cada compensação, você vai olhar para o valor que está sendo compensado e o valor que você tem de crédito disponível atualizado na data daquela compensação. Com isso, você vai chegar a um fator de proporcionalidade e é isso que você vai aplicar sobre o seu principal para verificar quanto do seu principal foi corrigido. A gente vai voltar a falar mais do fator de proporcionalidade, mas, enfim, só para já tentar deixar aqui essa primeira premissa mais clara, que esse fator de proporcionalidade é, de fato, muito importante. Portanto, a partir dessas premissas, a Receita Federal passou para o desenvolvimento. Novamente, ela bateu na questão da mesma proporção. A partir daquelas premissas que ela fixou, ela trouxe que na mesma proporção que diz ali na IN, de novo, repetindo o CPM, ele está vinculado ao tal fator de proporcionalidade. E também trouxe aí a ideia do saldo do direito creditório. Basicamente, você tem que buscar sempre o crédito atualizado, claro que você precisa saber na data da compensação, mas você tem que descobrir, após fazer cada compensação, qual seria o seu saldo de direito creditório. A Mariana vai explicar daqui a pouco, através de contas, como isso funciona na prática, mas, em teoria, o que a Receita Federal fala? Você vai partir do que você do débito que você teria não corrigido, né, o histórico, você vai, a partir disso, subtrair o valor do saldo remanescente, e aí você vai identificar quanto você utilizou do seu débito original naquela compensação. Ou seja, o crédito original, ele corresponde, obviamente, o crédito original utilizado da compensação, ele corresponde àquilo que você tinha de crédito inicial, falando sempre de principal, menos aquilo que você utilizou naquela compensação. A dificuldade, claro, é chegar nesse valor a partir do tal fator de proporcionalidade que a Receita Federal introduziu, e é isso que daqui a pouquinho a Mariana vai tentar explicar como que funciona na prática. Então, só para ficar mais clara a questão do fator de proporcionalidade, ele é muito importante que a gente tenha em mente que ele não é um valor constante. Lembrando, dando um passo atrás, quando a gente olha para o valor da habilitação, proporcionaliza esse valor da habilitação entre principal e juros, o que as empresas que seguiam esse modelo faziam? Pegavam aquela proporção e adotavam essa proporção ao longo de todas as compensações para saber quanto foi consumido de principal em cada uma das compensações, quanto foi consumido de juros, mas principalmente quanto foi consumido de principal, para então definir quanto remanesceria de principal para continuar
corrigindo esse valor. A Receita Federal vai falar, não, o fator de proporcionalidade não é um valor constante. Ele representa aquilo que você está utilizando em cada compensação em face do montante atualizado que você tinha disponível para aquela compensação. Ou seja, o fator de proporcionalidade na primeira decomp vai ser diferente do fator de proporcionalidade na segunda decomp. E você tem um fator de proporcionalidade na habilitação? Não, você não tem. Porque o fator de proporcionalidade ele olha justamente porque está sendo consumido. Na habilitação você não tem consumo nenhum. Então, você sequer tem um fator de proporcionalidade na habilitação. Você só vai ter fator de proporcionalidade a cada decomp que for apresentado. E é esse fator de proporcionalidade que vai informar em relação àquela decomp quanto do principal está sendo consumido. De novo, vai ser diferente para cada uma das decomps. E a Receita Federal traz ali a fórmula alternativa para calcular o fator de proporcionalidade, que é aquela que eu exibi, que é basicamente você olhar para o valor compensado e dividir pelo crédito atualizado. Ou seja, você vai olhar para aquilo que você está utilizando e aquilo que você tinha disponível para utilizar. Inclusive, nesse caso, juros. Juros, Selic, mais 1%. E aqui, antes de entrarmos nos cálculos propriamente ditos, e aí a Mariana vai cuidar dessa tarefa mais árdua da apresentação, o que é muito importante já frisar em relação a isso, vocês vão ver isso na explicação da Mariana a partir do cenário 2, que a Receita Federal exemplificou na solução de consulta, a Receita Federal ela propõe uma forma de utilização dos créditos, que é aquela forma de utilização. O indébito mais antigo é consumido primeiro. Depois você passa para o segundo mais antigo e assim sucessivamente. Obviamente, se você tem um indébito só, isso não muda, isso não altera nada. E, aliás, até uma parte aqui, de novo, isso, a Mariana vai explicar isso, mas mesmo que tenha um único indébito, o fator de proporcionalidade vai mudar a cada compensação. Se for feita mais de uma compensação, mais de uma decomp for apresentada em relação a um único indébito, ainda assim você vai ter diferentes fatores de proporcionalidade à medida que você for fazendo as decomps. Pois bem, voltando. Quando você tem, na visão da Receita Federal, quando você tem vários indébitos, você teria que consumir primeiro o mais antigo, depois o segundo mais antigo, e por aí vai. O que isso quer dizer na prática? Na prática, isso significa que, para alcançar o cálculo que a Receita Federal indica na solução de consulta COSIT número 24, você teria que fazer o controle dos seus indébitos mês a mês, o controle da correção desses indébitos, desde o pagamento original do indébito até a compensação. Ou seja, é um controle absurdo o que a Receita Federal propõe através dessa solução de consulta. Ela propõe isso não de forma expressa no texto, mas ela propõe isso de forma clara, na forma como ela exemplifica o cenário 2, que ela traz de exemplo. De novo, a Mariana vai explicar isso. Esse é um ponto muito importante de frisar, porque o que a grande maioria das empresas vem fazendo? Obviamente, tem que corrigir desde o indébito até a data de habilitação para que você tenha o valor corrigido na data de habilitação. Então, isso é meio que uniforme. Todas as empresas pegaram os indébitos corrigidos desde o pagamento indevido até a habilitação, chegaram na data de habilitação ali com um pool de indébitos que tinha correções as mais variadas, né? Geralmente você tinha correção muito antiga e correções até eventualmente mais próximas ali da data de habilitação. A partir desse valor habilitado, de novo, fazendo aquela segregação entre principal e juros, as empresas passavam a corrigir da data de habilitação em diante, sempre de novo, corrigindo só o principal, corrigindo o principal da data de habilitação em diante. Isso destoa um pouco do que a Receita Federal indica agora na solução de consulta COSIT 24. O impacto pode ser relevante,
porque quando você traz tudo para o mesmo, põe tudo no mesmo bolo, a data de habilitação, e corrige a partir dali, e também consome a partir dali, você, na verdade, você está consumindo todos os créditos, né, originados de débito de uma só vez. Você não está consumindo primeiro aquele débito mais antigo, depois o segundo mais antigo, aí por diante. E por que isso é relevante? Isso é relevante porque justamente o indébito mais antigo é aquele indébito que gera mais juros. O indébito mais recente é aquele que gera menos juros. Então, você fazer de uma forma ou de outra pode ter um impacto relevante no total de juros que serão apurados no final de cada uma das correções que precisam ser feitas em cada uma das DECOMs, seguindo aí a orientação da Receita Federal. Então, esse é o impacto mais significativo. Outra questão que pode trazer um impacto também muito relevante diz respeito ao fato daquelas empresas que não só corrigiam a partir da habilitação, como também corrigiam o valor integral, não só o valor do principal, mas corrigiam o valor total habilitado, ou seja, principal e juros. Porque quando você faz isso, aí você está aplicando juros sobre juros e a gente entra justamente na vedação do parágrafo único do artigo 167 do CPM. Então, para essas empresas que não se atentaram a essa divisão principal e juros na habilitação, você pode ter um impacto ainda maior, que você pode ter hoje reconhecido nessas empresas um direito, um crédito muito superior àquele que realmente ocorreu. E aqui, claro, à medida que você vem corrigindo isso, essas empresas muito provavelmente têm reconhecido esses valores como receitas financeiras e podem, inclusive, ter oferecido essas receitas financeiras à tributação pelo IR, CS e PIS/COFINS. A gente sabe que IR/CS, o STF já decidiu que não incide sobre a Selic, mas PIS/COFINS a questão ainda está aberta. Então, é possível que aqui você tenha dois impactos. Um impacto contábil societário, talvez essas empresas tenham valores, reconhecido receitas financeiras como resultado acima do que deveria ter sido reconhecido, e você pode ter até um impacto tributário também. Você pode ter, eventualmente, um recolhimento a maior a título de PIS/COFINS, por exemplo, sobre essas receitas financeiras por parte das empresas que seguiram essa metodologia de crédito que está desalinhada daquilo que a Receita Federal agora, na solução de consulta 24, vem trazer. Então, daí também a relevância de nós trazermos aqui essa discussão para vocês. Feita essa, vamos dizer, essa primeira tempestade de informação nova que a solução de consulta nos trouxe, eu vou passar agora para a Mariana, só fazendo a ressalva que assim, a Receita Federal fala como se tudo fosse fato dado. Só que não é bem assim, né? Nós sabemos que muito disso que veio agora, foi inovação e, de novo, nós não conhecemos nenhum dos clientes com quem nós estamos conversando, utilizava o fator de proporcionalidade dessa forma. Nós conhecemos muitos que utilizavam a proporção na habilitação e seguiam a vida, mas até agora nós não identificamos nenhum que tenha utilizado dessa forma. Inclusive, eu peço a vocês, se algum de vocês que estão aí nos ouvindo tiver utilizado isso, por favor, se apresente e conta para a gente essa história, como é que vocês pensaram nisso antes da receita, porque, de fato, a gente não conseguiu. Daqui a pouco eu volto com mais algumas ideias para vocês, mas agora eu quero passar para a Mariana para que ela fale aí dos cálculos que foram feitos pela Receita Federal na solução de consulta para exemplificar tudo isso que eu tentei resumir aqui muito brevemente. Bom, como o Thiago disse, né, com o intuito de deixar mais claro o racional que ela propõe, a Receita ela trabalha com dois cenários, né? O primeiro cenário é um cenário que ela estabelece uma premissa de um pagamento indevido, e o segundo cenário é uma premissa de que é um crédito decorrente de uma sentença transitada em julgado.
Ou seja, aqui merece destaque esse ponto, porque ela trabalha com 2 créditos, 2 cenários de naturezas diferentes. Então, isso indicaria, a princípio, que a solução de consulta ela se aplicaria independente da natureza daquele crédito que a gente está em discussão. A gente vai ver daqui para frente que nos 2 cenários, apesar das diferenças entre eles, nós podemos resumir o racional proposto pela Receita em 4 etapas, né? A primeira etapa é a que já é feita hoje, a atualização do crédito até a data daquela compensação que eu vou realizar. Nada mais é do que o valor do principal e dos juros. Segunda etapa, que é a inovação, né, é o cálculo do fator de proporcionalidade. Como o Tiago mencionou, a gente vai poder ver através dos exemplos que esse fator de proporcionalidade, ele não vai ser linear ao longo do tempo. Ele vai ser o mesmo para o principal e para os juros, naquela compensação específica, mas na próxima compensação vai ser alterado. Num segundo momento, com o fator de proporcionalidade devidamente calculado, eu consigo mensurar o quanto da minha parcela que eu estou compensando é referente ao meu saldo de principal e ao meu saldo de juros compensados, que é a aplicação do fator de proporcionalidade ao valor do crédito principal e ao valor dos juros. E aí, por fim, eu consigo calcular o que seria o meu estoque de principal e juros, que vai ser carregado para a próxima compensação e devidamente atualizado. Então, o primeiro exemplo que a Receita traz do pagamento indevido, ele é um pagamento, foi, né, proposto um pagamento indevido em agosto de 2021 no valor de R$8.000. Esse pagamento de R$8.000, o crédito decorrente dele, né, vai ser utilizado para compensar 2 débitos. O primeiro débito em novembro de 21, no valor de R$3.000, e o segundo em fevereiro de 22, de R$4.500. Então, o primeiro passo é a atualização do crédito até a data daquela compensação. Lembrando as premissas, essa primeira compensação é a compensação de um débito no valor de R$3.000, que vai ser realizado em novembro de 21. Como o crédito, o valor foi pago a maior em agosto de 21, eu atualizo pelos juros. Com isso, eu tenho o meu crédito atualizado e o valor da minha PERDECOMP, que é o meu débito que eu vou compensar. Calculo o meu fator de proporcionalidade, que é os R$3.000, valor do débito a compensar, dividido pelo crédito atualizado. No caso aqui, 8.154. Então, nesse caso, o 0,36, que é o fator de proporcionalidade, ele vai ter que ser aplicado tanto para o principal, tanto para os juros, para me identificar quanto daqueles R$3.000 representa o meu crédito principal e representa os juros. E assim eu vou para o passo 3. Aplicando 0,36 sobre os 8.000, eu encontro os 2.943 e também, obviamente, o saldo remanescente é os juros utilizados. Com isso, considerando que o meu principal no início era de R$8.000 e nessa compensação específica eu utilizei 2.943, eu consigo calcular o saldo de principal que vai ser transferido para a próxima compensação, que vai ser realizada em fevereiro de 22, sendo isso o último passo. Então, esse valor aí de R$5.057, ele vai se tornar o meu principal para a próxima compensação, que na solução de consulta a Receita chama esse valor de disponível, que é o valor disponível a partir daquele momento para utilizar em próximas compensações. Então, aí, aplicando o mesmo racional à segunda compensação, nós temos o seguinte panorama. Como eu disse, o valor de R$5.057, ele vai se tornar o meu principal e ele vai ser o atualizável a partir daquele momento. Ou seja, o 5.057 atualizado pela taxa de juros até fevereiro de 22 se torna 5.260.
Como eu tenho um novo crédito atualizado e eu já sei o meu valor do débito que eu vou compensar, que é R$ 4.500, eu calculo novamente um fator de proporcionalização, que é o 0,85. Aqui é importante notar o que a gente está ressaltando. Os fatores de proporcionalização, eles são diferentes ao longo do tempo, ao longo das compensações. Então, nesse caso aí especificamente, do meu valor disponível, do meu crédito principal, eu ainda tenho um saldo de R$ 731. Ou seja, se eu tivesse uma terceira compensação a fazer, esse saldo de R$ 731 se tornaria o meu saldo atualizável e, a partir daí, desse valor atualizado, eu aplicaria o mesmo racional. Atualizaria, calcularia um novo fator de proporcionalização e, assim, eu vou construindo, né, o meu controle, o meu estoque de principal e juros decorrente de um determinado pagamento indevido. Como o Tiago mencionou, esse cenário, ele tendo em vista, né, que é um indébito, que é um composto por um pagamento só, apesar de haver mais compensações, a compreensão do racional, ela se torna mais prática, mais fácil, né? Digamos assim. Mas, como a gente vai ver adiante, essa situação, ela fica um pouco mais complexa no segundo exemplo que é trazido pela Receita, que é o exemplo do pagamento, do crédito decorrente da sentença transitada em julgado. Nesse caso, a premissa estabelecida foi o seguinte: a data do trânsito em julgado foi 2018, da sentença. Essa sentença reconheceu o crédito composto por 2 pagamentos. Janeiro de 2015, um pagamento de R$ 6.000. O segundo, fevereiro de 15, no valor de R$ 7.000. E aí, com esse crédito, eu vou compensar 2 débitos. Um de R$ 8.000, em dezembro de 21, e um segundo de R$ 10.000. Aqui é importante a gente ressaltar o seguinte: ao longo da demonstração, a gente vai ver que, apesar da origem desse crédito ser a mesma, qual seja a sentença transitada em julgado, as 2 parcelas, elas são tratadas de formas independentes e separadas. Eu não tenho mais um crédito de R$ 13.000. Aqui eu tenho um crédito de R$ 6.000 e um crédito de R$ 7.000. E esses 2 créditos, separadamente, na ordem cronológica que eles foram reconhecidos, que eles foram pagos, eles vão ser utilizados para fins de compensação. Então, como eu vou realizar a primeira compensação em dezembro de 21, no valor de R$ 8.000, eu vou precisar consumir primeiro o meu crédito que foi decorrente do primeiro pagamento, de R$ 6.000. E aqui a gente aplica o mesmo racional. Esse passo a passo, ele não muda. O que muda, obviamente, é a complexibilidade de como eu vou aplicar isso quando eu tenho mais de um pagamento e mais de uma compensação. Então, a primeira compensação, em dezembro de 21, como eu mencionei, eu vou ter que utilizar o crédito mais antigo, que é o crédito de R$ 6.000. Então, seguindo passo a passo, eu vou atualizar o meu crédito principal, que no caso aqui eu encontro 9.220. A minha Perdecomp, o meu débito, ele é de R$ 8.000. Como a gente mencionou, como eu calculo meu fator de proporcionalização? 8.000 dividido pelo meu crédito atualizado, que é 9.220. Com isso, nesse cenário, eu tenho um fator de proporcionalização de 0,86. Esse 0,86 vai ser o meu fator de proporcionalização para este crédito nessa compensação. Então, aplicando o fator de proporcionalização no meu principal, eu consigo identificar que dos R$ 8.000 do débito que eu estou compensando, 5.206 equivale ao meu principal. Consequentemente, o saldo remanescente é o meu juros. Aqui, a gente observa que, como o meu valor de 9.220, que é o meu crédito atualizado, ele foi suficiente para me compensar o débito de R$ 8.000, eu ainda tenho um saldo de principal que vira, como a gente mencionou, o meu estoque. Então, seguindo a linha da Receita,
a minha próxima compensação, que vai ser realizada no valor de 4.500, no valor de R$10.000, ela só pode ser feita utilizando o segundo crédito quando eu zerar o meu estoque daquele primeiro. Então, aplicando o mesmo racional, o 794 do primeiro pagamento, ele vai ser atualizado. Esse valor atualizado representa para mim R$1.226. Como o meu débito é de R$10.000, obviamente eu vou consumir esse 1.226 todo para não ter nenhum estoque, de forma que o meu fator de proporcionalização é inclusive 1, porque eu estou consumindo tudo ali. A partir desse momento, eu tenho um débito, um saldo remanescente de débito ainda para eu compensar. Só aí eu vou lá no meu controle e pego o crédito que foi decorrente daquele segundo pagamento, que aí aplico o mesmo racional. Como o meu pagamento era de R$7.000, eu vou atualizar esse valor, encontrar os R$10.000, 10.700, e observem aqui, para o cálculo do fator de proporcionalização, neste momento desse pagamento, eu considero não os 10.000 da perder-conta, não considero os 10.000 do débito total. O que eu tenho que considerar é o saldo remanescente, porque 1.226 eu já utilizei com a primeira compensação. Então, esse fator de proporcionalização aí, o 0,81, ele vai ser aplicado no meu principal de 7.000 e no meu juros, de forma que dos 8.774 que eu estou compensando, 5.712 é o meu crédito principal e o saldo remanescente é o meu juros. Outra coisa que é interessante a gente notar é o seguinte: por esse racional aqui, eu ainda tenho um saldo de principal de R$1.288. Ou seja, vamos supor que eu tivesse aqui um terceiro pagamento que originou o crédito reconhecido na sentença em 2018. Então, vamos supor que ela seria composta por 3 créditos. Se eu fosse realizar uma próxima compensação, eu só poderia usar o saldo do crédito do terceiro pagamento quando eu zerasse o 1.288. E aí eu compensaria por saldo remanescente. Então, aqui, apesar da complexibilidade, né, do racional e do cálculo, a gente observa, consegue fixar 3 pontos principais, assim, que eu acredito. O primeiro é que essa compensação, igual já vinha sendo feita, ela vai ser proporcional. A grande diferença é que esse fator de proporcionalização, ele não é linear, mas ele é o mesmo para o principal e para os juros naquela compensação específica. Além disso, esse exemplo aqui, a Receita fez questão de ressaltar que foi por uma sentença transitada em julgado em 2018 que o crédito foi reconhecido. Observem que essa data de 2018, ela não é significativa aqui mais. As duas datas que são significativas são a data da compensação e a data que eu realizei o meu pagamento que originou o crédito. Isso também muda alguns parâmetros que já vinham sendo adotados. E além disso, né, que é o ponto mais importante, eu diria, que essa compensação ela tem que ser feita respeitando essa ordem cronológica dos créditos, por esse racional da Receita. Então, esse controle ele vai ter que ser mais rígido para eu conseguir mensurar qual foi o meu pagamento primeiro, se eu esgotei aquele saldo do primeiro pagamento, para só então passar para compensar e utilizar o segundo crédito. Bom, pessoal, como vocês viram aí na exemplificação da Mariana, o cálculo não é nada simples. A Receita Federal impõe aí um controle, como eu havia mencionado, de cada um dos indetos e da proporcionalização de cada um dos indetos que ocorreu, e a gente não precisa nem, enfim, nem explicar para vocês o quão isso
pode ser complicado quando a gente olha para a realidade das empresas, principalmente agora, que estão compensando os indetos do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, que é, aliás, por sinal, o que motivou a consulta que foi formulada pela empresa. E aí vamos avançar aqui, antes de trazer algumas provocações, vamos avançar aqui para a questão das respostas à consulta propriamente. O que a empresa consulente perguntou? Qual seria a proporção entre principal e juros? A empresa consulente levou 3 opções para a Receita Federal. Eu considero a proporção fixa inicial, conforme o pedido de habilitação, aquilo que eu mencionei, que a maioria das empresas tem feito. Eu considero uma proporção variável mensal, em que eu faço o cálculo sobre o montante do crédito compensado correspondente ao principal, ou eu faço na mesma proporção principal e juros, meio a meio, 50-50. Como é que eu faço isso? Como é que eu considero isso a cada DECOMP? E a resposta da Receita foi: nada disso. Né? Nenhuma dessas opções está certa. Você tem que olhar para o que está dito aqui nessa solução de consulta, de novo, fator de proporcionalidade a cada DECOMP e dependendo de cada um dos indetos que estiverem sendo compensados. É esse cálculo maravilhoso que a Mariana resumiu para a gente. Avançando, outra questão que a consulente perguntou diretamente, pediu para que a Receita Federal esclarecesse a forma como pode ser atualizado o saldo de PIS/COFINS decorrente de pagamento indevido a maior. De novo, aqui é especificamente sobre a discussão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Resposta da solução de consulta: a Receita diz que a empresa estaria pedindo uma assessoria jurídica ou contábil fiscal para a Receita Federal, que não é papel dela, a Receita Federal, esclarecer a forma como poderá ser atualizado o saldo de PIS/COFINS. Mas, na verdade, a gente viu qual é a interpretação da Receita Federal sobre como deve ser atualizado o saldo de PIS/COFINS. Justamente tudo isso que a Receita Federal colocou, tudo isso que a Mariana explicou para a gente em relação aos cálculos que a Receita Federal propôs, é aquilo que, na visão da Receita Federal, tem que ser aplicado pelos contribuintes. Por fim, uma última pergunta, uma pergunta até muito coerente, a meu ver, é se seria necessário retificar as DECOMPs que já foram transmitidas e que, porventura, tenham apresentado ali um cálculo atualizado, diferente daquele que seria o valor atualizado que a Receita Federal entende ser devido vis-à-vis o que foi dito aqui na solução de consulta 24. De novo, a Receita falou que essa bola não é com ela, que ela não tem que responder isso, e declarou ineficaz a questão nesse ponto. Segundo ela, aqui você, de novo, a empresa contribuinte estaria de novo buscando uma assessoria jurídica ou contábil fiscal. Essa foi a resposta da Receita. Então, basicamente, o que a Receita fez na solução de consulta em face dos questionamentos da empresa contribuinte? Nada dessas opções, nenhuma dessas opções que você traz de cálculo está certa. A certa é essa que eu vou te resumir aqui. Trouxe ali os cálculos que a Mariana apresentou para a gente. Não vou te dizer como você tem que atualizar seu crédito de indeto de PIS/COFINS. E também não vou dizer se você tem que retificar a sua DECOMP. Isso aí eu não sou seu assessor contábil fiscal para isso. Foi essa, vamos dizer assim, essas foram as respostas à solução de consulta. E na conclusão, a COSIT trouxe ali, ela repisou os principais pontos que a gente discutiu aqui. Primeiro, a questão da mesma proporção. Você tem que adotar o fator de proporcionalidade para consumir na mesma proporção principal e juros a cada compensação. Depois, fator de proporcionalidade não é um fator constante. Não adianta olhar para o fator de proporcionalidade da data de habilitação. Primeiro,
tem, nesse modelo da Receita Federal, sequer existe fator de proporcionalidade na data da habilitação. De novo, o fator de proporcionalidade da Receita Federal é o valor que está sendo compensado em face do total habilitado naquela data. Se na habilitação, desculpa, o fator que está sendo compensado, o valor que está sendo compensado em face do valor total corrigido naquela data. Se na habilitação você não está compensando absolutamente nada, você só está habilitando o crédito, você não tem fator de proporcionalidade. Então, de novo, o fator de proporcionalidade ele vai ser averiguado, vai ser, por assim dizer, calculado a cada nova compensação e vai mudar a cada nova compensação. Como a gente viu no cenário 1, que a Receita trouxe, que a Mariana explicou, mesmo que a gente parta de um único indébito, a cada mês você tem fatores de proporcionalidade diferentes, até o último mês, quando se esgotar, até a última compensação, quando se esgotar aquele saldo credor, aí o fator de proporcionalidade será igual a 1, o que significa que você consumiu o restante daquele débito. E, de novo, batendo aqui que você tem sempre um consumo de igual percentual em relação ao valor do crédito original, calculado aí em relação ao crédito original que você está consumindo, o valor do principal e o valor dos juros. O fator de proporcionalidade calculado ele vai ser aplicado sobre os dois valores, sempre no intuito, claro, de descobrir quanto que você consumiu de principal naquela compensação e quanto que você tem de principal restante para que você, na próxima compensação, faça as correções. E aí acho que a gente pode entrar aqui já no que seriam as considerações finais. Primeiro ponto que nós queríamos colocar e eventualmente até mesmo discutir com vocês se houver alguma oportunidade é a questão do fator de proporcionalidade. Em princípio, parece que está ok, assim, né? O fator de proporcionalidade em si, ele não é isso que gera incômodo, porque o fator de proporcionalidade, calculando dessa forma, ou seja, eu vou olhar para quanto eu estou consumindo em face daquilo que eu tenho de crédito atualizado, e esse fator eu aplico também sobre o meu principal naquela data para verificar o quanto resta de principal para que eu continue corrigindo. Esse fator de proporcionalidade, por si só, não parece ser algo assim absurdo, algo muito diferente. De novo, não é algo que no nosso conhecimento, estivesse sendo utilizado pelas empresas. Pelo contrário, todos os clientes com quem a gente falou sobre isso no detalhe até aqui não estão e não estavam utilizando esse fator de proporcionalidade, mas parece ser algo razoável. Já a questão do consumo do indébito mais antigo, que gera toda aquela questão de cálculo complexo que a Mariana resumiu ali no segundo exemplo da solução de consulta, que a Mariana detalhou para a gente, aí já é um pouco mais, honestamente, eu não sei se é algo que faz sentido. Porque quantas vezes eu falei aqui durante essa apresentação a frase na mesma proporção, na mesma proporção, na mesma proporção. A Receita Federal, a COSIT, melhor dizendo, ao longo de toda a solução de consulta, bate o tempo todo na tecla na mesma proporção, na mesma proporção. Só que chega na hora de olhar para o consumo do saldo de indébitos que compõe, eventualmente, uma sentença judicial, aí ela abandona a ideia de na mesma proporção e olha, não, agora vamos olhar para primeiro o indébito mais antigo, depois o indébito subsequente. Na prática, o que a Receita está falando? Olha, a referência é o indébito. Você vai olhar para ele na habilitação, você vai olhar para ele na primeira compensação para fazer as correções e você vai olhar para ele em todas as demais compensações. Você tem sempre que corrigir o seu indébito desde a origem até o consumo. E, na prática, isso traz uma dificuldade operacional enorme, como a gente mencionou, porque você tem que fazer um controle de cada um dos indébitos e corrigir cada um dos indébitos, não interessa quantos existam em uma decisão judicial, por exemplo. Uma decisão judicial pode se referir, a gente sabe muito bem disso, a centenas, milhares de indébitos, mas ainda assim, a solução de consulta diz que você tem que
você tem que controlar e corrigir cada um dos indébitos e ainda controlar o consumo desses indébitos de acordo com a antiguidade deles. Todos nós conseguimos sacar por que a Receita Federal está fazendo isso, porque qual que é o intuito por trás disso, qual que é o intuito de abandonar a ideia de na mesma proporção, nessa hora, e olhar agora para o indébito mais antigo. O intuito aqui é claro: consome primeiro aquele indébito que te gera mais juros. Depois você consome o segundo indébito que te gera mais juros. Ou seja, vai matando os indébitos que geram mais juros primeiro. E aí fica só com aqueles que geram menos juros para depois. Só que, de novo, a gente aqui tem uma inversão. A gente abandona a ideia de na mesma proporção e passa a olhar para a antiguidade de cada um dos indébitos. Alternativas que não refletem a solução de consulta, mas talvez reflitam a ideia de na mesma proporção, seria, por exemplo, eu trago todo meus indébitos, corrijo todos os meus indébitos até a habilitação. A partir da habilitação, eu vou fazendo essa nova correção em cada uma das compensações. Nós fizemos algumas simulações e, como esperado, esse valor não bate com aquilo que a Receita Federal indica como devido na solução de consulta. Então, aqui a gente tem um desencontro. De novo, aqui, esse exemplo, essa alternativa é o que as empresas mais utilizam. É o modelo que as empresas utilizam, ou seja, trago tudo para a habilitação. Quando eu estou falando de juros simples, eu vou corrigir só o principal a partir de habilitação, então eu não vou ter aqui juros sobre juros. Isso é o que as empresas até então, a maioria das empresas, melhor dizendo, até então vinham fazendo, e a Receita Federal falou, não é isso. Aqui, de novo, qual que seria o ajuste se a gente olhasse para isso? O ajuste seria, em cada decompro, ao invés de olhar para o fator, para a proporção na habilitação, eu teria que calcular o fator de proporcionalidade de cada decompro. Mas isso, enfim, isso seria relativamente tranquilo. Uma outra opção que a gente teria também, e, de novo, não é o que a Receita Federal fala que é certo, em cada etapa, cada nova compensação, eu trago ali o valor do débito atualizado, trago ali o que seria o saldo de juros até então que não foi consumido, atualizo só a partir dali para a próxima compensação, carregando esse saldo de juros. A gente fez algumas simulações. Essas duas alternativas, elas até batem uma com a outra, mas, de novo, elas não batem com aquilo que a solução de consulta propõe. Então, bem, acho que dito isso, eu encerro aqui a parte expositiva e, vamos dizer assim, a parte que a gente traz na nossa apresentação. Volto aqui para o Giuseppe, que eu acredito que a gente já tem algumas perguntas aí, né, Giuseppe, a esse ponto. E talvez muitas das quais a gente não tenha ainda uma resposta muito clara, mas, enfim, vamos tentar ver se a gente consegue oferecer algo em termos de resposta para quem está participando aí. Muito bom, Tiago, muito bom, Mariana. Exposição bastante exauriente, abordou todos os pontos da solução de consulta. E a gente, de fato, tem algumas perguntas. Queria agradecer aqui, foram muitas perguntas, mas queria agradecer a Tatiana, ao Daniel, ao Jorge, a Elaine, a Renata, a Bianca, ao André, enfim, várias pessoas fizeram perguntas aqui. Obviamente, a gente não vai dar para atender todo mundo, mas eu selecionei algumas aqui, Tiago, que eu acho que vale a pena a gente responder. Tem algumas delas que eu acho que até você e a Mariana já responderam ao longo da exposição, né? Como, por exemplo, perguntaram, quando você tem créditos antigos e mais recentes, deve ser utilizado o primeiro crédito mais antigo? É isso? Então, acho que você já respondeu, acho que sim, né? Outra pergunta, o saldo remanescente continua sendo atualizado, Tiago? Tenta explodir isso um pouco mais. Exatamente. Qual que é a lógica que a Receita Federal coloca e nesse ponto, de forma correta? Você sempre vai corrigir o saldo remanescente. Tá? O ponto que a dificuldade que a Receita coloca na solução de consulta é que essa correção do saldo remanescente,
ela não se dá a partir da habilitação, a partir da última decompra que foi apresentada. Ela tem que retroagir a data do débito. E aí, além disso, esse saldo remanescente, o que há de saldo remanescente, vai depender de quanto você consumiu dos primeiros, ou melhor, dos indébitos mais antigos. Então, esse é o ponto. Ou seja, você vai sim corrigir o saldo remanescente, mas a forma dessa correção, ela vamos dizer assim, a Receita Federal traz uma complexidade talvez desnecessária para esse ponto. Mariana, diga lá, me ajuda aqui, por favor. Sobre esse ponto também, ele, igual você falou, né? Ele sempre vai ser atualizado. Só que a questão aqui agora do fator de proporcionalização, além da questão da data, que é o meu parâmetro, é porque, inevitavelmente, o meu fator de proporcionalização, ele impacta o meu saldo do principal, que é o saldo remanescente. Então, se antes eu aplicava um fator de proporcionalização que seguia um racional, eu tinha um saldo específico de principal. Agora, como o meu fator de proporcionalização ele sempre vai mudar, inevitavelmente esse saldo sempre vai mudar também. Então, o que impacta a necessidade de atualização, né? A atualização ela já era feita. A grande questão agora é a data que mudou o meu parâmetro e esse saldo que ele está sendo controlado, ajustado, né? Aumentado, diminuído por outra perspectiva. Bom, vamos para a próxima. Respondendo assim objetivamente, que aí dá para a gente responder o máximo de perguntas possíveis, tá, Tiago, Mariana? Fizeram outra pergunta aqui, basicamente o seguinte, e se no caso o crédito homologado em processo judicial for referente à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS? Como deve ser feita a atualização? Como a gente colocou, a consulta era sobre isso. A consulta era sobre isso. O fisco falou, a COSIT falou, não sou seu assessor contábil fiscal, não vou te responder como você tem que fazer, mas, enfim, a resposta está na solução de consulta. Aquela é a visão da Receita Federal sobre a forma de fazer a correção. Então, assim, nós estamos falando exatamente disso. É disso que se trata a solução de consulta 24. Aquela é a visão da Receita Federal sobre o que tem que ser feito. Mais uma. No caso, se for compensado todo o crédito na primeira decompra, não devo ter esse cálculo de proporcionalidade, correto? Isso, respondendo essa pergunta, a gente consegue responder ela por daqueles exemplos. Como o Thiago mencionou e a gente conseguiu ver, quando eu compenso integralmente, no primeiro momento eu vou ter o fator de proporcionalização, vou ter que fazer o cálculo, mas como eu vou consumir integralmente aquele valor, o meu fator de proporcionalização vai dar 1. Então, não é que ele não tem que ser feito, não é aplicável, mas ele tem que ser feito e provavelmente se você consumiu integralmente o seu crédito, o seu saldo remanescente, você não vai ter que atualizar, não vai ter que fazer esse fator para a próxima compensação, porque você não tem mais um saldo de crédito que foi todo utilizado ali naquela compensação. Tem uma muito boa aqui também, Thiago, que diz, qual o risco de exposição para os perdecompos que não seguiram essa metodologia da solução de consulta 24 e 22? Aqui a gente vai depender muito do cenário concreto, tá? É muito boa mesmo essa pergunta, porque depende em que estágio a empresa está em relação às suas compensações. Para aquelas empresas, e a gente tem visto que isso é muito comum, que tem um saldo de crédito ainda grande a compensar, o impacto vai ser provavelmente apenas de um ajuste contábil societário. Você talvez tenha valores que foram reconhecidos a título de receita financeira que não seriam correspondentes à receita financeira. Então, você vai ter que fazer um ajuste, vai ter que fazer um recálculo e não vai ter um impacto tributário no sentido de recolhimento menor. No entanto, para aquelas empresas que já consumiram todos os créditos, já consumiram todos os débitos, aí sim você pode ter um problema de ter feito uma compensação maior do que devida. Por exemplo, se você estava calculando com base corrigindo de maneira diferente da receita, corrigindo
para maior. Se você estava corrigindo para maior ou para menor, de novo, vai depender muito de como você fez os cálculos, como esses cálculos foram feitos. Me parece que quando você parte da habilitação e passa a corrigir a partir daí, vamos dizer, um pool, e não vai consumindo de acordo com a antiguidade do débito, me parece que aqui você tem uma tendência a reconhecer mais juros do que a Receita Federal entende ser devido. Então, de novo, depende muito do caso concreto, mas me parece que essa seria a tendência. Então, vai depender, a exposição vai depender disso. Você já consumiu tudo? Já compensou tudo? Se já, você pode sim ter uma exposição no sentido de ter feito uma compensação acima do que deveria, e a gente sabe a consequência. Em deferimento da não homologação da compensação, etc. e tal, e cobrança do valor que foi compensado, o princípio de multa de 50%, além da correção pela Selic, claro. Mais um, obrigado, Thiago. Como fazer esse controle para trânsito em julgado de exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS nos últimos 10 anos? Boa sorte, Mariana. Essa é a pergunta de milhões, né, na verdade, porque respondendo até um outro questionamento que eu vi aqui no chat sobre se a ordem da compensação, considerando pagamentos a maior mais antigo, em caso de processo judicial, está mencionada na consulta, é justamente no segundo exemplo que a Receita propõe, que é decorrente de crédito reconhecido em trânsito em julgado, que a gente consegue ver pelo exemplo dela e pela solução que ela propõe que essa compensação histórica, vamos dizer assim, ela é uma exigência agora, né? Então, assim, esse controle de compensações nos últimos 10 anos, como o Thiago disse, vai depender de como vem sendo feito para ver quais os impactos vão ter agora e como vai precisar ser reajustado. Bom, ótimo. As perguntas continuam vindo e aceleraram aqui mais no final do webinar. Então, Amanda, Adelina, Felipe, Bianca, Vanessa, Tatiana. A gente vai, obviamente, em razão do adiantado da hora, eu acho que eu vou fazer mais uma ou duas perguntas aqui e depois a gente vai atender vocês, vamos dar uma olhada nas perguntas e aí a gente faz a comunicação direta com vocês por e-mail, enfim, WhatsApp, telefone, a gente vai sanar as dúvidas, elas não vão ficar voando não, tá? Mas, em razão do adiantado da hora, eu vou fazer mais duas perguntas aí para o Thiago e para a Mariana. Mariana, obrigado pela sua resposta de agora. E vamos lá. A proporção feita individualmente a cada decomp não poderia ser substituída pela proporção do total de compensações feitas no mês, já que a atualização ocorre mensalmente? Essa aqui eu acho que vale a pena você responder, Mariana, com aquela explicação do segundo exemplo, né? Que você faz uma proporção para o primeiro débito e depois uma proporção para o segundo. Manda bala. A grande questão aqui de não poder ser substituída é porque, por exemplo, no segundo cenário que a Receita propõe, antes, qual era a nossa visão? Eu tenho um crédito reconhecido em sentença transitada em julgado de R$13 mil, ponto. Então, a partir daquele momento, apesar de ser mensal, né, não faria tanta diferença. Mas agora, como o meu saldo remanescente do meu primeiro pagamento, ele tem que ser considerado antes do segundo, por isso que eu não posso fazer essa compensação, vamos dizer assim, global agora, porque eu não posso descartar o saldo anterior para compensar integralmente o segundo pagamento. Então, por isso que essa aplicação, essa metodologia, né, vai contra o que a Receita está propondo agora, porque agora eu tenho créditos e eles são fixados, né, como a gente trabalha, o parâmetro de atualização dos juros e correção agora
não é mais como antes, é a data do pagamento, então, ou seja, o meu saldo remanescente do pagamento que eu fiz em janeiro de 2015 não pode ser atualizado da mesma forma que o meu pagamento de fevereiro de 2015. Então, por isso que se eu tratar mensalmente, apesar da data da compensação ser a mesma, o momento inicial é diferente entre os créditos, então daria um descasamento do racional da receita. Obrigado, Mariana. Vamos à última pergunta. A ordem de compensação, considerando o pagamento a maior mais antigo, no caso de processo judicial, está mencionado na solução de consulta? Aqui, e Mariana me corrija se eu estiver falando alguma besteira, aqui eu acho que essa ordem de compensação, ela é mencionada de forma indireta quando a Receita Federal, a COSIT, traz o segundo cenário e o exemplo do segundo cenário. Ou seja, ela diz como vai ser feito, como deve ser feito pelo contribuinte, exemplifica e mostra no exemplo o consumo primeiro do primeiro indébito, do indébito mais antigo, total, para só então iniciar o consumo do segundo débito mais antigo. Então, como eram só dois, do débito mais recente aqui no caso. Então, assim, fica claro na solução de consulta isso, mas não é dito de uma forma expressa. Você, contribuinte, tem que... Mas, vamos assim, no cálculo que ela apresenta como a forma correta de fazer, ela diz isso. E aí, Mariana, me complemente se eu tiver dito alguma besteira aqui, por favor. Não, foi isso mesmo. É no passo a passo, né, que ela traz, que a gente consegue ver que ela compensou o primeiro, esgotou, aí então ela passou para o segundo, mas isso em momento nenhum foi expresso, não. Foi assim, foi expresso, mas na forma de cálculos, né? Bom, meus caros, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Nós alcançamos um quórum aqui espetacular nesse webinar de hoje. Queria parabenizar uma vez mais o Tiago e a Mariana pela exposição. Foi ótimo, foi claro, foi objetivo e sempre agradecer a presença de todos e dizer que nós aguardamos vocês nos próximos eventos. Ok? Muito obrigado aos presentes, ao Tiago, à Mariana, e a Letícia, que também foi fundamental no background aí da organização desse evento. Obrigado, pessoal. Um bom dia a todos. Obrigada.